Nesse momento eu queria poder estar trazendo a palavra do Senhor para os irmãos. Antes da ministração da ceia, Deus me deu uma palavra hoje sobre um dos sentidos da ceia para cada um de nós. Não sei quando você vem participar da ceia, qual o sentido, qual é o momento que você vive, o quão isso é significativo para você. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Aí você deixa a tua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar por alguns versículos. Eu não vou ler todos, porque o capítulo 6 ele é um capítulo longo, tem 71 versículos, mas eu quero abordar algumas verdades que esse texto traz para a gente. E eu queria que a gente pensasse hoje que a ceia, ela precisa significar para a gente um memorial. Esse é o sentido da ceia, ela é um memorial, ela é um momento de reflexão e de lembrança do grande sacrifício de Cristo por nós. É quando eu paro, e vocês perceberam que todo o culto, ele é temático, desde o primeiro momento, desde cada louvor, de cada escolha do louvor, de cada apresentação, a gente traz essa reflexão desse amor, desse sacrifício, dessa entrega do Senhor para cada um de nós. Mas eu queria que a gente pensasse hoje que a ceia, ela precisa ter para mim e para você um sentido de uma intimidade profunda com Deus. Você pudesse pensar que agora você vai estar sentado na presença do Senhor, participando com o Senhor de algo tão especial, de algo tão significativo na vida cristã. E ela também tem para a gente uma reflexão de dependência total de Deus. Porque na cruz de Cristo, Deus falou e deixou claro que Ele morreu para salvar-nos dos nossos pecados. Uma morte que só Ele tinha as qualificações necessárias para passar e viver. Por mais que eu me esforce, por mais que você se esforce, por mais que a gente tente ser bondoso, caridoso, amigável, nada consegue pagar o preço dos nossos pecados, a não ser o sangue de Jesus. E por isso é interessante a gente pensar que a ceia para mim, a noite de hoje para mim, ela tem que ter um reflexo de uma intimidade profunda com Deus. E Ele nos conhece perfeitamente. E por isso a gente precisa se analisar muito bem, a gente chegar na presença de Deus e o que é que a gente vai estar fazendo nessa presença. Por isso que a ceia nós comumente fazemos uma vez no mês, mas algumas igrejas fazem toda semana, algumas fazem com a regularidade um pouco diferente, porque a ceia ela representa justamente esse encontro com Deus que acontece todos os dias, que acontece todos os domingos, todas as quartas-feiras. Quando nós estamos aqui na igreja, nós viemos nos alimentar da palavra de Deus, do pão vivo que desceu do céu. Então a ceia ela é uma representação da minha vida diária. Por isso para nós ela não é santa ceia, ela é a ceia do Senhor. Essa nomenclatura faz sentido, porque ela não é santa em si mesma, ela é um referencial da minha comunhão com Deus. Por isso que nós não temos ela como santa. Ela não vai haver uma mudança substancial dos elementos. Ela é uma mudança interna em nossos corações todas as vezes que eu entendo que eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus todos os dias da minha vida. Todos os momentos da minha vida, não apenas em um dia no mês, não apenas nos cultos de domingo, não apenas nos cultos de quarta, mas todo o tempo, eu e você precisamos viver um íntimo relacionamento com Deus. Senão nós vamos ser como essas pessoas de João capítulo 6. A Bíblia diz que depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E aí o verso 12 vai dizer que uma grande multidão o seguiu, porque eles tinham visto os sinais que ele fazia e a cura dos enfermos. É interessante que uma grande multidão, ela seguia Jesus, ela procurava Jesus, mas a intenção era errada. O sentido era errado. E não é diferente hoje. Muitas pessoas continuam procurando Jesus, vindo para as igrejas, procurando ter uma vida espiritual, mas pela motivação errada, pelo milagre que Ele pode fazer. Meus amados irmãos,
Quando chegar o meu tempo, quando chegar o meu dia, seja do que for, não vai adiantar orar. Porque a vontade de Deus é soberana. E nem por isso Ele vai mudar. Nem por isso eu vou deixar de adorá-lo. Você imagina hoje, se eu fosse, e isso é inerente a qualquer ser humano, acometido de uma doença mortal, e eu orasse e Deus não me curasse, e eu orasse, eu jejuasse, eu me consagrasse, e mesmo assim eu morresse dessa enfermidade, Deus deixaria de ser Deus? Cristo deixaria de ser o Salvador? Não. Por isso a gente precisa refletir muito bem se eu estou buscando Deus para ter uma intimidade profunda com Ele, ou pelo que Ele pode me dar. Muitas vezes nós nos enganamos, nós criamos uma mentalidade onde eu posso buscar Deus, porque se eu buscar Ele vai me abençoar. A reflexão da cruz, a reflexão da ceia, é que o grande bem de Deus, a maior bênção de Deus, Ele nos concedeu na cruz do Calvário, é a salvação e a vida eterna. As outras coisas virão se Ele quiser ou não, se for bom proveito dEle ou não. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas no verso 2 diz uma coisa interessante, que mesmo Jesus sabendo da intenção daquele povo, verso 3, ele subiu Jesus no monte, ele assentou ali, junto com seus discípulos, e nos versos seguintes vai dizer que Jesus começa ali a ensinar aquelas pessoas. Isso traz para a gente um pensamento bem legal também, que independente da situação, da circunstância, do desejo, da motivação que viemos hoje, Deus fala com a gente. E o que vai fazer a diferença é o que eu vou fazer depois de ouvir Deus. O que é que eu vou fazer depois da orientação que Ele me dá? Eu vou continuar buscando Ele pelas intenções erradas, pelas motivações erradas, ou eu vou realmente buscar Ele pela motivação certa, para ter intimidade com Ele, para conhecê-lo mais ainda, para verdadeiramente me relacionar com Ele, saber a sua vontade e viver a sua vontade, para que eu possa depender totalmente desse Deus e criar um relacionamento profundo com Ele, ao ponto de eu saber que eu estou fazendo a vontade dEle. E mais uma vez eu digo, meu irmão, isso muitas vezes não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Porque às vezes nós esperamos obedecer pessoas e esquecemos que a nossa grande obediência é Deus. As pessoas de repente não veem o que nós fazemos, mas Deus sempre vê. Você já parou para pensar nisso? O texto da palavra de Deus vai dizer, lá no verso 25, eu queria que você pudesse ler junto comigo. Jesus ali, nesse verso 6, nesse percurso acontece um grande milagre, eu não vou estar lendo porque do conhecimento de todos. Jesus, ele multiplica alguns pães, alguns peixes, ele alimenta uma grande multidão, que a contabilidade só de homens era quase 5.000. Então, estima-se aí que ali a gente tinha quase 12.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Quanto peixe, quanto pão precisou naquele dia para alimentar aquela multidão. E depois que aquilo acontece, depois que o grande milagre acontece, as pessoas queriam, a Bíblia diz que Jesus percebeu que eles queriam que Jesus fosse exaltado como rei naquele momento. Mas é interessante que esse talvez fosse o projeto do homem, mas o projeto de Deus, o grande trono de Cristo, foi a cruz. Foi ali que ele venceu a morte, foi ali que ele se tornou o nosso grande Salvador. E aí no verso 25 diz que Jesus sai para um outro lado daquele grande mar, e as pessoas continuam atrás dele. O verso 25 diz, e tendo do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, como foi que o senhor chegou aqui? Jesus tinha ido andando, né? Jesus não foi da forma comum. Os seus discípulos foram no barco e ele foi andando sobre as águas. E no verso 26, Jesus repreende aquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus diz, em verdade eu vos digo, vocês não me procuram, não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram.
Jesus disse: olha, vocês não estão me procurando pelo sentido de quem eu sou, mas porque eu dei a vocês o que vocês queriam. E mais uma vez é uma reflexão, mais uma vez uma atenção para a gente. Será que nós estamos aqui pelo que Deus nos deu? Ou por Ele? Será que você está aqui porque de repente você pediu um milagre a Deus e Ele te concedeu? Porque em determinado momento da vida Ele salvou você de alguma situação difícil? Ou você está aqui por quem Ele é? Pelo Salvador da tua vida? Isso é fácil de perceber, porque quando nós vivemos pelo milagre, seja que nós recebemos, nós não conseguimos ser fiéis a Deus como Ele deve ser, porque nós não seguimos Ele, mas seguimos ainda o que Ele nos deu. Um grande problema das pessoas, historicamente, socialmente, e eu diria também psicologicamente, é porque elas estão muito atreladas ao passado. Quando a gente consegue se desprender do passado e olhar para frente, para o alvo, a gente começa a se libertar de muita coisa. O passado nos prende. Às vezes até os milagres dos passados nos prendem. E o que Cristo diz, olha, mais uma vez a intenção de vocês está errada. Vocês não estão me buscando. Vocês me buscaram pelo milagre que eu fiz com os outros, e agora vocês estão me buscando simplesmente pelo que eu fiz com vocês. Mas vocês ainda não estão me buscando pelo que eu sou. Verso 26 traz essa reflexão para a gente e é muito séria. Eles acham, mais uma vez, procurando Jesus pelos milagres, não pelo que Ele é. No verso 27, Jesus diz uma coisa que eu achei muito forte. Ele diz, olha, vocês não devem trabalhar pela comida que perece, mas pelo que subsiste para que a vida eterna, pelo qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com ele pelo selo. Às vezes eu olho para mim, eu olho para a igreja de Cristo que está na terra e eu vejo ela muito presa ao mundo. A gente ainda é muito preocupado com as coisas desse mundo. A gente ainda é muito preocupado e agarrado com o amanhã. E aí a Bíblia diz, olha, o amanhã pertence ao Senhor, cada dia basta seu mal. Como se Cristo dissesse, viva o hoje, viva esse momento, aproveite esse momento, faça a minha vontade agora. Porque o amanhã é um dia que não existe. Muitos hoje não verão o amanhã. Não estou profetizando mal para a vida de ninguém, eu estou falando um fato. Todos os dias, muitas e muitas pessoas não veem o amanhã. E essas pessoas tinham sonhos, projetos, e às vezes não viveram hoje, porque estavam pensando no amanhã. E aí, é importante isso, Jesus diz àquelas pessoas isso justamente, vocês têm trabalhado pela comida que vai acabar, mas vocês não têm se dedicado pelas coisas eternas. Vocês não têm dedicado tempo, esforço, por aquilo que eternamente vai existir, que é a presença do Senhor, a glória dEle. E isso nós fazemos a partir de uma vida de obediência ao Senhor. Verso 28, a Bíblia nos diz, dirigiram-se, pois, eles e perguntaram, o que nós faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele o enviou. Parece simples, né? Parece uma resposta simplória, mas não é. Não é. A obra de Deus, ela consiste em quem cremos. Se você quiser perceber em quem aquela pessoa crê, olha para a vida dela. Porque quem crê em Deus, quem sabe do seu poder, quem reconhece o seu sacrifício, quem sabe da sua justiça, vai ter uma vida transformada. Porque ele sabe que com esse Deus a gente não brinca. Ele sabe que ele não aceita qualquer coisa nem de qualquer jeito. Quando eu vejo alguém que faz pouco caso
da mão poderosa do Senhor, é porque essa pessoa não crê em Deus. Ele até pode acreditar na existência, mas não crê no seu coração. O que transforma nossas vidas é a fé em um Deus todo-poderoso. Quando cremos na cruz de Cristo, como cremos no seu sacrifício, a nossa vida começa a mudar. Porque eu começo a entender, cara, se foi tão difícil, se o seu sacrifício precisou ser tão grande, não é de qualquer jeito. Se o preço foi tão alto, não é simples essa vida. E a gente precisa justamente entender que crer não é a mesma coisa que acreditar. Crer em Jesus é viver uma vida de intimidade e de transformação, todos os dias. Isso não quer dizer que hoje nós estamos num estágio de perfeição, estamos longe disso. Mas que a gente precisa mudar e mudar sim, para a glória dele. E aí aquelas pessoas começam ainda a falar de Jesus e dizem, então lhe disse Jesus, faz algum sinal então, para que a gente possa acreditar em ti. Quais são os teus feitos? Mais uma vez, uma pergunta errada. É interessante que as pessoas parecem, nós hoje não somos diferentes. A gente continua dizendo, Senhor, me prova mais um pouquinho quem o Senhor é. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse que bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que creu sem ver. E é interessante, nós não precisamos de uma prova, nós não precisamos de uma evidência. Cristo é a nossa grande evidência. A transformação de vida de muitos irmãos que conhecemos é a grande evidência da transformação de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso que a ceia para nós é uma reflexão de um íntimo e profundo relacionamento com Deus. No verso 31, ainda aquele diálogo diz, olha, os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhe deu de comer pão do céu. Aí Jesus explica para aquelas pessoas, dizendo, olha, em verdade eu digo a vocês, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, o meu Pai é quem dá a vocês. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu, dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos desse pão. Verso 35, Jesus declara, eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meus queridos irmãos, é diferente aquele que já experimentou desse pão. Ele sabe que ele não precisa de outra coisa. Ele sabe que ele não precisa voltar para aquela vida que ele vivia. Porque ele agora está cheio. Quando você volta a comer coisas que você deixou, é porque a fome ainda existe. Mas a Bíblia diz, olha, se você comer desse pão, você não mais terá fome. Você não mais terá sede. E aí aquelas pessoas ali com certeza não entendiam ali aquele momento. E mais uma vez eles fazem aí uma pergunta errada. No verso 47, queria que você ainda fizesse uma leitura comigo. A Bíblia diz, Jesus mais uma vez dizendo, em verdade, eu vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Vocês entendem a diferença? A vida eterna não é o que a gente vai ter no céu. A gente tem. A gente já ganhou. Jesus já pagou o preço. Por isso que a gente consegue perceber muito. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, olhem para vocês. Sejam os juízes de vocês, porque a Bíblia diz, se eu for meu juiz, ninguém vai me julgar. Olhe para vocês e se perceba, diga, será realmente eu vivo nesse reino? Será que realmente eu já entendi essa salvação e essa vida eterna? Será que o meu comportamento está coerente com Deus que me salvou? Verso 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morrerá. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. Aí Jesus agora começa a falar de ceia. No verso 52 vem uma nova pergunta errada. Aqueles homens ali começam a disputar um com o outro, e os judeus entre si dizendo, como é que pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Interessante que, por conta desse texto e de uma interpretação errada, existem algumas igrejas que eles acreditam num processo chamado transubstanciação. Eles acreditam que os elementos da ceia se transformam na carne e no sangue de Jesus. A Bíblia não traz para nós essa reflexão. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Por isso que, mais uma vez, eu digo, por que a gente não chama a ceia de santa? Porque ela não se transforma, ela não tem santidade, não tem poder. Eu não vou ficar mais santo porque eu vou comer esse pão. Eu não vou ficar mais divinizado porque eu vou tomar. Isso acontece na minha vida porque Cristo está em mim, transformando interiormente a minha vida. Isso é um símbolo, é um memorial da transformação que precisa acontecer todos os dias na minha vida. Mas as pessoas preferem ser místicas do que reais. Eu preciso ser real comigo mesmo. É fácil eu atribuir poder, santidade, às vezes até maldade a algo que não tem. Mas Jesus responde mais uma vez uma pergunta. Jesus respondeu dizendo, em verdade eu vos digo, se vocês não comerem dessa carne do Filho do Homem, não beberem desse sangue, não terão vida em vocês mesmos. Mas ele diz no verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Tem algumas pessoas também, tem algumas igrejas também que diz que, por exemplo, quem não ceia ainda não vai para o céu. Isso não é verdade também. Porque, mais uma vez eu digo, se isso que eu estou vivendo aqui hoje, como símbolo, eu não viver todos os dias na minha vida, não faz sentido nenhum. Se você não for crente verdadeiro todos os dias na sua vida, não é esse momento que vai transformar você. Eu preciso pensar muito na minha vida cristã. Eu preciso refletir muito na minha vida cristã. Porque talvez eu esteja como aquelas pessoas, investindo minha vida em coisas que vão perecer e deixando de fazer as coisas eternas. E o grande chamado de Deus para a sua igreja é que a gente possa ir por esse mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E sabe o que é que as pessoas estão esperando ver em nós? Uma vida transformada. Não alguém que come um pão e bebe o suco, mas alguém que vive intimamente com Cristo e tem uma vida transformada. Esse memorial aqui é desconhecido para muitos que estão lá fora. Muitos nem sabem que isso existe nas igrejas. Mas a minha vida e a sua vida precisa estar lá fora fazendo a diferença. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Ver que o sangue de Cristo corre em nós. Que nós vivemos uma vida agradável ao Senhor. Buscando nos santificar, buscando nos preparar, buscando ser melhores pessoas, melhores vizinhos, melhores pais, melhores mães, melhores companheiros. Homens e mulheres transformados pelo sangue de Jesus. Não o sangue literal, mas o sangue espiritual que foi derramado na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que esse sangue nos purifica de todo pecado. Nos deixa mais limpos e alvos do que a neve. Mais uma vez, se a gente colocar sangue num pano, iria sujar em vez de limpar. Mas o que é que Cristo estava dizendo? Que o seu sacrifício na cruz, se a ceia que nós sempre memorizamos e relembramos e revivemos todos os meses, traz para nós uma reflexão
Eu preciso melhorar. Eu preciso buscar melhorar. Porque senão será apenas um ritual, como muitos vivem. Para ser transformação. E eu quero concluir com vocês a reflexão de hoje. O que a ceia fala para mim é que ela é um memorial. Ela é uma expressão do sacrifício de Jesus. E ela quer dizer que Cristo morreu para ter um relacionamento íntimo comigo e com você. E para que nós pudéssemos ter uma convicção de dependência total dele. Total dele. Por isso não há possibilidade de mudança, de transformação, de regeneração, se não buscarmos Cristo todos os dias de nossa vida. Por isso que nesse momento, antes da ministração da ceia, eu queria que você fizesse uma oração muito, muito pessoal. E queria lembrar a você que Deus já sabe de tudo. Então não tenha vergonha de confessar. Você nunca vai surpreender Deus com o seu pecado. Você nunca vai surpreender Deus com a sua ira. Você nunca vai surpreender Deus com seus desejos. Ele sabe de tudo. Confesse a Ele os seus pecados. Porque Ele quer arrancar de você. E que nesse momento a gente possa dizer, Senhor, por que eu estou aqui? Eu vim aqui porque eu estou procurando um milagre, eu vim aqui porque talvez eu recebi um milagre, eu vim aqui porque o Senhor estava aqui hoje e eu queria cear com o Senhor, e eu queria conversar contigo, e eu queria confessar os meus pecados a Ti, e eu queria ter uma comunhão contigo, eu queria adorar o Teu nome, eu queria glorificar, eu queria ter comunhão com a Tua igreja. É para isso que a gente veio aqui hoje. E eu queria que você fizesse essa oração nesse momento. A Bíblia diz, 1 Coríntios, que nós devemos nos examinar. Examine-se o homem a si mesmo. E nesse momento de examinação, eu queria que você confessasse a Deus aquilo que o Espírito Santo de Deus vai revelar a você, que não está certo. E que você saísse daqui hoje com a decisão de agir diferente. Vamos orar? Pai Santo, Deus poderoso, queria te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor pudesse ouvir as nossas orações. Eu queria nesse momento, Deus, confessar ao Senhor as minhas falhas. Eu sei, Deus, que eu não tenho agido sempre como deveria. Eu digo até melhor, eu tenho agido pouco como eu deveria. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus, a fazer mais a Tua vontade, a obedecer mais a Tua palavra, a viver mais uma vida agradável ao Senhor. Que todos os dias, Deus, e por onde eu andar, Senhor, eu possa refletir a luz do Senhor nessa terra. Eu possa ser, Deus, cada vez mais usado pelo Teu Espírito Santo. Hoje, Deus, eu quero dizer, eu preciso e eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Como é bom, Deus, conversar com o Senhor. Como é bom, Deus, ter a certeza que o Senhor está aqui agora. Que o Senhor sabe estar sondando o meu coração. O Senhor sabe como eu tenho sido verdadeiro e o Senhor sabe também, às vezes, que eu tento e não sou. Me perdoa, Senhor. E me ajuda. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Um pai melhor. Me ajuda, Deus, a ser um esposo melhor. Me ajuda a ser um vizinho melhor. Me ajuda, Deus, a ser um pastor melhor, que cuide das tuas ovelhas e conduza a elas sempre a tua palavra. Porque eu sei, Deus, que o Senhor hoje está olhando para nós. Está contemplando a oração de cada um dos teus servos que estão aqui. O Senhor está ouvindo o seu pedido de perdão. O Senhor entende o coração de cada um. Oh Deus, nos ajuda a nos envolver mais com as coisas eternas. Nos ajuda, Deus, a nos desprender mais das coisas terrenas, que muitas vezes a gente perde tanto tempo, Senhor. Com brigas, com discussões. A gente perde tanto tempo, Senhor,
e a gente não faz a tua obra e começa a se envolver com outras coisas, a se preocupar com outras coisas, a se envolver com coisas que não são eternas e que daqui a pouco vai passar, que daqui a pouco não tem nem sentido. Coisas que às vezes a gente achava que era tão importante e daqui a pouco ela perde o sentido. Mas a tua palavra, Deus, ela é fiel, é verdadeira e ela permanece para sempre. Por isso é nela que nós devemos nos dedicar, a viver, a compreender e a obedecer a tua palavra. Eu te peço, Deus, recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, que a gente possa, Deus, ceiar contigo hoje, porque a decisão já tomamos de agir diferente. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.